Senhoras deputadas e senhores deputados, já temos entre nós a representante da petição 126, a doutora Ana Rita Dias, que é psicóloga clínica e que o que atrás cá é a petição 126 da 14ª legislatura, da primeira sessão legislativa, a redução do número de alunos por turma a partir do ano letivo de 2020-2021. Subscreveram esta petição mais de 35 mil, a caminho dos 37 mil, mais concretamente, de subscritores. Eu só dava umas notas simples para orientar a nossa audição. A entidade visitante, em nome dos peticionários que subscreveram esta petição, é quem abre a audição, com 10 minutos para intervir. Depois seguem-se por sequência os grupos parlamentares do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS-PP, PAN, PEV e Iniciativa Liberal, a estarem cá, naturalmente com 3 minutos cada senhor deputado ou senhora deputada. Naturalmente para colocarem as questões que entendam por pertinentes, que devam ser colocadas neste período de intervenções. Cabe à entidade visitante, ou quem a representa, naturalmente a intervenção final com outros 10 minutos. Para utilizar a palavra, basta carregar no botão verde, acende a luz vermelha. Eu só faço uma notazinha de chamada de atenção, com este sinal sonoro que está a ouvir, quando ultrapassar o tempo, mas normalmente deixamos, portanto, intervir no sentido de nos deixar a mensagem que traz cá, quer subscritores, quer instituições. Portanto, estávamos em condições de dar a palavra à representante da subscrição, 126, doutora Ana Rita Dias, que pode usar a palavra. Se quiser fazê-lo sem a máscara, pode fazê-lo, não tendo ninguém à frente, portanto, ou pelo menos a 2 metros, pode usar a palavra sem a máscara. E, a partir deste momento, a palavra é da doutora Ana Rita Dias. Tenha a bondade, lembro, 10 minutos de intervenção para a parte inicial. Antes de mais, obrigada por esta disponibilidade. Eu vou apresentar-me muito rapidamente. Como sabem, sou Ana Rita Dias, sou mãe, sou psicóloga. Trabalho há 13 anos como psicóloga e comecei, curiosamente, apesar de ser psicóloga clínica, num percurso de agrupamento de escolas e, portanto, tive contacto muito próximo com a realidade escolar e, apesar de haver uma série de circunstâncias e de funcionamento ao nível escolar que eu considero que precisa de ser reformulado, apercebi-me ao longo dos anos que há uma que está na base de tudo o resto. É como se fosse uma espécie de raiz, de tronco, que depois poderá fazer tudo o resto florescer e que sem essa base é muito complicado acontecer. Ao ponto de, isto não é apenas uma ideologia, não é apenas uma crença, ao ponto de, na minha vida pessoal, eu ter mudado de Lisboa para Viana do Castelo para que os meus filhos tivessem a oportunidade de estar numa escola no distrito de Viana, próximo, portanto, numa aldeia próxima, numa escola em que estão com turmas reduzidas. Portanto, o meu filho mais velho está neste momento, fui antes do primeiro ano de escolaridade dele, e está neste momento numa escola com 14 alunos, a turma dele, e eu vejo o trabalho brutal, fantástico, que é feito ali, com a professora e com os outros técnicos, e vejo a ligação com as famílias, nomeadamente famílias de contextos socioeconómicos, algumas delas bastante complicados, e em que todos os alunos têm sucesso. Eu assisto a isso. E, portanto, eu não estou aqui pelos meus filhos, porque eles estão ali e vão continuar. Eu estou aqui pelos filhos dos outros e porque eu acredito mesmo que isto iria ser bastante impactante ao nível do sucesso escolar dos nossos alunos. Para não me alongar muito mais, eu trouxe algumas... Eu depois gostava de vos dar, se fosse possível. Trouxe alguma fundamentação que está em 2 partes. Em primeiro lugar, o porquê da redução de alunos por turma. Em segundo lugar, como implementar a redução de alunos por turma. No porquê? Esta pandemia trouxe à tona problemas estruturais que já existiam no nosso sistema de ensino. É necessário questionar os aglomerados de crianças e jovens no seu dia-a-dia, assim como as escolas sobrelotadas e focar a médio prazo na criação de espaços mais amplos e arejados, tanto para a saúde física como para a saúde mental dos mais novos e respectivos profissionais. Com a pandemia, claro que isto trouxe mais à tona este problema, futuras pandemias poderão surgir, mas o que eu aqui queria também dizer é que esta medida já era muito necessária há muito tempo. E daí eu ter feito esta petição, precisamente um dia depois dela ter sido chumbada, em que me pareceu que foi muito focado na pandemia e não no quanto isto é essencial para o nosso sistema educativo.
Menos alunos por turma traz condições para uma verdadeira diferenciação pedagógica, um ensino mais personalizado, individualizado e respeitador dos ritmos de cada aluno, o que por sua vez conduz a menos insucesso escolar, a menos retenção escolar e a menos abandono escolar. As aprendizagens efetivas estão diretamente relacionadas com a qualidade da relação entre alunos e professores, isto é um facto. O envolvimento emocional dos alunos com os professores e com as aprendizagens é uma coisa que está na base de eles realmente reterem informação. Atualmente, os professores não conseguem chegar a todos os alunos. Em menor número, os alunos sentem-se mais vistos, mais ouvidos, ficam mais unidos e conectados uns com os outros, gostam mais da escola e isto é um motor para o sucesso. Menos alunos por turma diminui problemas de aprendizagem, excessos de diagnósticos de hiperatividade e déficit de atenção que me chegam aos molhos e em que muitas vezes a solução é a medicação que é dada por pediatras de segunda a sexta, para tomarem de segunda a sexta e não ao sábado e domingo. Eu acho que isto diz muita coisa, a criança é a mesma. Com todas as consequências que isto traz a longo prazo. Uma intervenção precoce previne outras intervenções prolongadas, tanto ao nível de consultas de desenvolvimento como de terapias e subsídios para as mesmas, porque projeto de terapia disto, terapia daquilo, não tem fim. Diminui também desigualdades sociais com todos os custos que isso traz para o país, como delinquência juvenil e a perpetuação da exclusão, que leva a problemas de saúde mental e criminalidade. Volto a frisar, os alunos não se sentem vistos nem ouvidos, os professores não conseguem. Menos alunos por turma torna a escola mais inclusiva em crianças com necessidades educativas especiais. Isto não está verdadeiramente a acontecer. O nosso enquadramento legal em relação às necessidades educativas especiais é perfeito. Eu concordo com ele em absoluto. Fizemos um excelente trabalho a esse nível no nosso país, mas na prática isto não está a acontecer. As crianças não estão a obter o acompanhamento necessário, idade-chave do desenvolvimento, para se tornarem posteriormente cidadãos minimamente autónomos e ativos no futuro, que não necessitem também de tantos apoios do Estado. Porque o que acontece é que os alunos não acreditam nas suas competências, não melhoram o seu potencial, sejam cegos, tenham problemas cognitivos. Se eles acreditarem que conseguem e têm um input de competência ao longo da escolaridade, eles vão se tornar cidadãos muito autónomos e isso vai ser bom para a nossa produtividade e para a nossa economia. Menos alunos influenciarão diretamente na exaustão dos professores, com menos burocracia, menos encarregados de educação para gerir e mais capacidade de controlar a disciplina na sala de aula. Segundo um estudo de 2014, os professores portugueses são os que perdem mais tempo a manter a disciplina na sala de aula. Nos valores mais altos da OCDE, demoram cerca de 1/4 do tempo a controlar a aula. O número de professores está a diminuir drasticamente e este é um assunto grave com o qual estamos e continuaremos a lidar futuramente se a situação não for invertida. Mais condições no trabalho docente trará mais professores a voltar à profissão, a aceitarem horários, menos baixas médicas e maior valorização da profissão. Aproveitar professores com horários zero e colocar os que ficam de fora, rentabilizando o seu trabalho e pagando menos subsídios de desemprego. Menos alunos por turma possibilita um ensino mais diversificado e menos expositivo. Turmas grandes tendem um funcionamento mais expositivo, que é isto que eu estou aqui a fazer, pela dificuldade em se controlar grupos grandes, e que vocês não aguentariam muito tempo a ouvir-me neste formato. Grupos pequenos dão espaço a modelos pedagógicos que se baseiam numa aprendizagem mais ativa por parte dos alunos, com dinâmicas diferentes, em que não são meras figuras que absorvem o conhecimento transmitido pelo professor. Aprendem realmente quando eles são parte integrante do processo de aprendizagem, se não apenas decoram e despejam. As crianças e os jovens de hoje vivem num mundo diferente, com estímulos diferentes, e já não aderem a modelos antigos e expositivos. Alunos que serão mais bem-sucedidos, com sentimentos fortes de competência e, portanto, mais felizes, têm maior probabilidade de se tornarem também mais bem-sucedidos e integrados na sociedade e menos dependentes de orientação e de futuros apoios e subsídios do Estado. Modelos pedagógicos de participação ativa em grupos menores fomenta a autonomia e a responsabilização pela sua própria vida, em vez de estarem à espera que resolvam a vida deles. A desertificação no interior, que é um flagelo cada vez maior e para o qual terão de haver soluções futuras, fica acentuada pela falta de escolas que foram fechadas. Posso dizer-vos que a escola do meu filho, de ano para ano, querem fechá-la e temos conseguido que isso não aconteça. E há lá bastantes crianças, mas a ideia é concentrar as crianças todas nos mesmos espaços enormes escolares que existem de referência. E em que não se deu a oportunidade de voltarem a ser ocupadas com recentes movimentos de jovens casais, cada vez mais, que gostariam de sair dos centros urbanos. Pode-se recuperar algum do movimento perdido ao longo destes anos se os casais tiverem a possibilidade de irem para outros locais. O ensino digital, que foi muito reforçado devido à pandemia, não pode de forma alguma ser encarado, e isto é uma coisa que me assusta com o que aconteceu na pandemia, como uma alternativa de ensino, aumentando-se ainda mais as desigualdades e promovendo uma ainda maior desconexão e relação interpessoal entre profissionais e alunos. O digital é uma ferramenta muitíssimo importante, mas com crianças e jovens não pode ser um fim em si mesma para as aprendizagens diárias dos nossos alunos. Esta só acontece verdadeiramente em interação e relação presencial de qualidade.
Acredito, há muitos anos, tenho este sonho, talvez uma coisa um bocadinho onírica, mas é de facto algo que eu acredito, que Portugal pode estar na vanguarda de uma reestruturação na base da educação, que nós podemos destacar-nos da Europa e ser uma referência. Estamos sempre a ouvir falar nos países nórdicos e estamos sempre a ouvir os mesmos argumentos de que lá a realidade é diferente e por isso é que lá é possível aplicar isto e aquilo. Nós também podemos aplicar imensas coisas e a prova disso é que estão a proliferar, não sei se têm noção, imensos movimentos de comunidades de aprendizagem que estão a utilizar um vazio legal com crianças em ensino doméstico. E temos neste momento escolas da floresta, escolas da praia, portanto imensas, portanto são dezenas e dezenas e dezenas de comunidades de aprendizagem que os pais basicamente metem os filhos em ensino doméstico e assim podem proporcionar aos filhos a possibilidade de terem um ensino mais ao encontro das necessidades deles e das diferenças deles, não indo para uma escola em que sentem que os filhos têm que estar imediatamente formatados àquilo que é estipulado. Portanto, eu acho que nós podíamos, com tanta gente a fazer isto no nosso país, com as condições climatéricas que temos para dar exemplos de aulas ao ar livre, de tantas dinâmicas que poderiam ser feitas, desde que haja menos alunos, para os professores poderem ir com eles lá para fora, para poderem fazer outro tipo de coisas, para poderem ser mais ousados. Não é? Nós poderíamos fazer isto, nós temos imensas condições. Tem que haver ousadia e confiança em vez de nos mantermos num sistema em que se corre sempre atrás do prejuízo. É isto que eu sinto na educação desde que trabalho como psicóloga. Uma mentalidade de remendar o que corre mal, criando-se uma espécie de manta de retalhos social. Ir ao fundo, à base dos problemas, é como tratar as raízes de uma árvore e não nos ficarmos pelo arranjo dos ramos. Menos alunos por turma vai remover de imediato uma série de consequências negativas nos espaços escolares, tanto em alunos como em professores e famílias. A medida irá, assim, pagar-se a si própria. É uma questão de foco no médio prazo e não apenas em custos a curto prazo. Temos que ter esta visão de que se paga a si própria paulatinamente. Atualmente, muitos dos custos são transferidos do Ministério da Educação para a Segurança Social, manutenção e criação de postos de trabalho, enquanto se aposta na qualidade do ensino. Um estudo que eu trago aqui comigo e gostaria de vos dar, que eu imprimi isto, demonstra que na realidade portuguesa, este estudo foi feito em 2018, a médio prazo, o impacto financeiro não é tão grande como aquele que nos costumam apresentar. Feitas todas as continhas, a médio prazo há um retorno. As retenções dos alunos, o desemprego dos professores, as baixas médicas dos profissionais e todo o desenrolar de consequências sociais de um sistema de ensino com menor qualidade acaba por ter imensos custos. Isto não é uma despesa a fundo perdido e é preciso avaliar os custos indiretos. E passando para como implementar a redução de alunos por turma. Eu tenho noção que isto é algo com uma grande envergadura, eu tenho noção que isto não é de um momento para o outro, eu penso que falhou na proposta em junho um plano, e eu estou aqui para colaborar para que esse plano possa começar a ser implementado, para que pudéssemos sair daqui com uma equipa de trabalho com o propósito de estudar e perceber como é que isto poderia ser feito. Então, como implementar? Eu proponho que se aplique esta medida faseadamente ao longo dos próximos anos, permitindo-se assim dosear mais os custos. Não é uma coisa de um ano letivo para o outro. Dar prioridade máxima ao primeiro ciclo, seguindo-se os ciclos seguintes. Porquê o primeiro ciclo? Porque as crianças, isto eu digo-vos que é mesmo assim, é quase chapa 5 com várias exceções. As crianças, no primeiro ano de escolaridade, ficam com uma espécie de impressão, um imprinting da experiência delas escolar, que vai se prolongar no resto da escolaridade. Portanto, elas começam logo a ser sujeitas a notas e por aí fora, que vão dar nelas um sentimento de ou de competência ou de incompetência. Se elas começam a sentir incompetentes, elas vão reforçar esse sentimento de incompetência. Se elas começarem a sentir competentes logo no primeiro ano, eu consigo, elas começam a dirigir toda a energia delas pela motivação intrínseca que os anos seguintes desenrolem nesse sentido. Então, o primeiro ciclo, eu diria logo, o primeiro ano é uma prioridade máxima. Tá. Ok. Portanto, aplicar faseadamente, dar prioridade máxima ao primeiro ciclo, seguindo-se os ciclos seguintes, e não esquecendo os JIs. É preciso, então, começar pela base. Aumentaria o número de ciclo para ciclo, ou seja, eu propunha que no primeiro ciclo fosse um menor número, por exemplo, 18, e depois nós poderíamos, de acordo com a idade das crianças, e tendo mais alunos no secundário, menos do que os atuais, mas mais do que no primeiro ciclo, no segundo ciclo e no terceiro ciclo, porque há maior autonomia, apostar mais em atividades não formais nas escolas, artísticas, desporto e outras, com outros técnicos, em vez de estarmos a remendar com aulas de apoio com os professores que desgastam para mais tempo de aula, fazer-se aqui um levantamento das escolas onde já existem turmas reduzidas e onde não existindo será mais fácil implementar devido aos recursos existentes, utilizar as infraestruturas que já existem, estou quase a terminar, seja escolas que foram fechadas no passado e que estão em condições de serem utilizadas, seja edifícios públicos que não estão a ser devidamente aproveitados, com a colaboração dos recursos das câmaras municipais e do desejo destas de aliciar a população mais jovem a habitar fora dos grandes centros urbanos. A escola deve cada vez mais fazer parte da comunidade e, como esta pandemia tão bem mostrou noutros países, a escola pode ser
onde quisermos. A criação de raiz de mais espaços escolares seria a última alternativa para albergar a existência de mais turmas e, portanto, criar-se uma equipa de trabalho para este efeito. A educação é um investimento com retorno garantido para o Estado. Esta questão do tempo, quando queremos dizer muito, é sempre muito complicada de gerir. Mas fomos condescendentes ao máximo. Obrigada. No sentido de se perceber realmente o objetivo da vinda cá da representante de tantos subscritores. Eu dava desde já a palavra ao primeiro grupo parlamentar do Partido Socialista e à senhora deputada Cristina Silva. Tenha a bondade, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, assim como a senhora peticionária, Ana Rita Lagoas Dias, e todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o trabalho e o empenho que teve nesta petição e pela coragem e pela atividade. E dizer que após a análise da petição e dos seus fundamentos, também é importante focarmos não só na questão dos alunos por turma, embora seja realmente determinante e importante, mas também em todo o ecossistema da educação em Portugal, quer na forma, quer no decorrer do tempo. Gostaria ainda de afirmar que o Partido Socialista teve e tem a escola pública como um pilar essencial para o desenvolvimento do nosso país e que os seus governos têm conseguido fazer sucessivas inovações, alterações, para que esta resposta equitativa seja conseguida e que a escola seja cada vez de mais qualidade para todas as crianças do país e jovens. O despacho normativo número 10-A, 2018, 19 de junho, é uma prova disso e reduziu o número de alunos por turma em todos os níveis de ensino e no início do ano letivo 2019-2020, na sequência da aprovação do Orçamento de Estado 2019, teve início a redução do ensino secundário para turmas de um mínimo de 24 alunos e um máximo de 28, aplicando-se também esta alteração este ano, já no 11º ano. No ano letivo anterior, também mais de metade das turmas existentes, 55%, de ensino básico, de pré-escolar e secundário, têm 21 alunos ou menos. 12% tinham mesmo menos de 15 alunos, e isto pela Direção-Geral da Educação, que realmente nos dá estes dados corretos e estatisticamente fiáveis. Por isso era importante ter em consideração os seguintes factos. Nos centros urbanos, a redução do número de alunos por turma exigia no imediato a necessidade de mais salas, que não existem de todo. Implicaria mudança de alunos de escola e alguns até de municípios para outros municípios exteriores à sua residência. Grandes alterações na rede de transportes. E seriam necessários muito mais docentes, cuja formação de base necessitaria de anos para adequar a oferta da procura, tendo em conta, inclusive, os anos que os docentes têm, mais de 50% dos docentes estão neste momento com redução de horário e por isso ia ser muito difícil nós conseguirmos ter todos estes docentes. Recorde-se ainda que há muitas turmas com menos de 15 alunos e que as medidas a adotar devem ser localizadas, porque as situações, isto em relação à pandemia de contágio, não são iguais em todo o país e não são aplicadas, podem ser aplicadas no contexto de cada turma, em cada disciplina e nos diferentes espaços. Existe, por isso, uma necessidade de estabilidade e de flexibilidade nas escolas para que encontrem as soluções mais adequadas, de acordo com o contexto local e até de situação epidemiológica em cada momento. Acrescem ainda os dados comparativos da OCDE, de 2019, onde poderemos verificar que, a nível das dimensões de turmas, que Portugal apresenta valores intermédios no panorama da OCDE, ficando até com vantagem comparativamente a Estados-membros como a Espanha, a França, a Alemanha, Reino Unido. A título de conclusão, o Partido Socialista gostaria ainda de referir um conjunto alargado de orientações e despachos que o Ministério da Educação emitiu neste início de ano letivo, em que não estão subjacentes à diminuição de alunos por turma. Há realmente outras questões que terão que ser muito mais cuidadas na questão da pandemia. Entendemos assim que as escolas, que nos merecem todo o respeito e confiança, têm assim condições, face ao momento que vivemos, de promover equilíbrios, minimizar efeitos negativos, para assegurar o melhor dos dois. A oferta, estou mesmo a terminar, a oferta de uma escola pública de qualidade e com oportunidades para todos os alunos e alunas e o controle dos níveis de contágio da pandemia em todos os seus atores, em especial dos alunos, mas com toda a comunidade escolar a poder viver em pleno direito de liberdade e direitos, mesmo em tempos de pandemia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado e agradeço a compreensão. Mais uma vez tenho que o fazer para ser justo com todos, relativamente à gestão do tempo. Eu dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado António Cunha. Tenha a bondade, Sr. Deputado, lembro os tais 3 minutos, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Ana Rita Dias e agradecer-lhe a exposição que aqui nos trouxe. E começar por dizer que
O PSD defende uma maior descentralização de competências e uma maior autonomia das escolas na gestão e desenvolvimento dos seus projetos educativos. E isto entronca, obviamente, naquilo que tem a ver com a redução ou não do número de alunos por turma. Há um estudo prospectivo que foi financiado em 2017 pelo Ministério da Educação, do professor Luís Capucha, que afirma que a decisão de reduzir ou não a dimensão de turma é política e tem sempre objetivos de política educativa a atingir. Portanto, na decisão é preciso ponderar os efeitos pedagógicos e também os custos dessa medida. O que nós achamos é que a redução do número de alunos por turma por si só não corresponde a um direto aumento do sucesso escolar e são necessárias, obviamente, outras medidas para melhorar as aprendizagens, de forma também a ser acompanhada de um ensino não uniformizado, mas de qualidade e adequado às necessidades de cada escola e de cada grupo-alvo. E, portanto, o que nós achamos também é que há uma necessidade de se ir eliminando progressivamente as turmas mistas ao nível do primeiro ciclo, já que referiu, e do meu ponto de vista bem, que no primeiro ciclo está a base de tudo o que vem por aí acima, depois em escada. Também a organização das turmas e os critérios de distribuição dos alunos e a dimensão deverá ser, do nosso ponto de vista, da exclusiva responsabilidade dos órgãos de gestão da escola, podendo assim as turmas terem não uma medida padrão, mas um número de turmas variável em função das características dos alunos. É evidente que nós não sabemos qual é que seria o impacto financeiro de uma medida destas, mas que este terá. E não podemos também distinguir este assunto sem entroncar naquilo que referiu também há pouco, que tem a ver com, digamos, a degradação da carreira docente, que também tem a ver com, não só com o aspecto do número de alunos por turma, mas outras variáveis como a carreira em si, a organização da carreira, a remuneração, enfim, uma série de situações que têm ocorrido em desprimor da classe docente. E, portanto, há uma outra questão também que tem a ver com, digamos, a gestão dos espaços escolares, porque assim, os espaços escolares não esticam efetivamente e, portanto, terá que haver aqui medidas concertadas no sentido de a reduzir-se o número de alunos por turma, nós sabemos que isso vai ter impacto não só ao nível das contratações, o que não será mau, mas também ao nível daquilo que são os espaços, o aumento do número de salas, entre outros aspectos a considerar. E tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo uso criterioso do tempo. E eu passava de imediato agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua, a quem desde já concedo a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão da diminuição do número de alunos por turma é uma questão que já nos ocupou aqui muitas reuniões, e já chegámos a ter um grupo de trabalho à volta de vários projetos de lei apresentados por vários grupos parlamentares, que depois, na verdade, não teve o desfecho que gostaríamos, porque o Governo acabou por aplicar uma redução faseada e, na nossa perspectiva, insuficiente da redução do número de alunos por turma, que tinha como objetivo, e esse também insuficiente, regressar aos números pré-crato, meta pré-crato, como se costumava dizer, e nós nessa altura já defendíamos a redução do número de alunos por turma com todos os efeitos pedagógicos que tem e que aqui descreveu, e que passam desde logo pela possibilidade de permitir aos professores ter mais condições de trabalho, pela diferenciação pedagógica, que é um bem e um valor por si só e que deveria ser preservado, ou seja, um valor absoluto. Não há mas na ideia de que um professor tem mais tempo para dedicar a cada aluno se houver menos alunos dentro de uma sala de aula, uma ideia que não tem mas. As outras, podemos discutir custos, podemos discutir outras questões, mas essa eu acho que é indiscutível. E também nas questões da disciplina, que, como disse, estão identificadas. O tempo, eu lembro-me também de ver essa notícia e esses estudos do tempo que os professores portugueses passam entre dar aula propriamente dita e tratar problemas de disciplina. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que nós achamos que seriam, do ponto de vista pedagógico,
muito benéfico a redução do número de alunos por turma. Há, obviamente, obstáculos, há desafios aqui, mas nós não podemos apresentar esses obstáculos como uma surpresa que caiu do céu. Veja-se lá, chegámos a 2020 e reparámos que não temos professores para fazer a diminuição do número de alunos por turma. Chegámos a 2020 e reparámos que não há escolas, porque nós andámos a fechar escolas e salas aí no interior, e agora reparámos que não há. Chegámos a 2020 e reparámos que há zonas de crescimento populacional que precisam de mais salas. Olhemos para o caso da Almada, por exemplo, há zonas que é perfeitamente previsível, o caso da Charneca, da Sobreda, da Quinta do Conde, é perfeitamente previsível que a evolução demográfica vai originar ali um problema, como já está a originar, de falta de salas, e de repente tudo isso são obstáculos intransponíveis, como se não houvesse responsabilidade na falta de previsão e na falta de investimento e de planificação que teria sido necessária para agora a escola estar mais preparada. É inegável que se nós tivéssemos feito esse processo, quando aqui estivemos a discuti-lo, hoje a escola pública estaria mais preparada para lidar com a pandemia do que está. E isso é inegável. É inegável que se em vez de 28 ou 29 ou 30 alunos, como nós temos muitas vezes, já tivéssemos criado as condições, se calhar não uniformemente, se calhar não ao mesmo tempo, se calhar com certeza com autonomia para as escolas, mas se tivéssemos criado as condições para haver 24 ou 25 alunos por turma, era mais fácil agora diminuir do que é neste momento, porque as escolas já estariam adaptadas a isso. Infelizmente não foi essa a opção que foi tomada. Nós achamos que há aqui um conjunto de outras matérias que têm que começar a ser encaradas de frente, não é? É verdade que nós podemos, e o Bloco de Esquerda está de acordo, termino, Sr. Presidente, dar autonomia às escolas para determinarem, e não temos nada contra isso, pedagogicamente quais são os grupos de turma que fazem mais sentido. O problema é que, a seguir à autonomia, nunca vêm os recursos necessários. Eu lembro-me do Sr. Ministro da Educação ter dito aqui que nada impedia às escolas de fazer desdobramento de turmas, certamente o Ministério não as impediria. E, no entanto, tenho imensos casos de escolas que pediram autorização ao Ministério para fazer desdobramento de turmas e não a tiveram, precisamente porque isso levaria a um aumento de recursos que o Ministério não estava disponível para dar. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão relativamente à questão do tempo também. E eu dava de imediato, desde já, a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Não, peço desculpa. A Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não estava no enfiamento, não foi propositado, Sra. Deputada, não foi, mas também serve para aligeirar. Dou com muito gosto a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Sra. Deputada, tenha a bondade, os tais 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a primeira peticionária desta petição que aqui nos junta, que de facto reúne um consenso bastante alargado em termos do número de subscrições, porque são muitos milhares de pessoas que efetivamente se juntaram em defesa de uma questão que nos parece lógica há muitos anos, que é a diminuição do número de alunos por turma, e nós estamos muito de acordo em relação àquilo que foi aqui feito, enquanto diagnóstico de uma situação que não é uma medida da pandemia ou para fazer face a esta pandemia, contribuiria, como é evidente, numa fase como esta, de uma forma decisiva, e estamos muito de acordo em relação a isso, mas é uma questão estrutural. É uma questão estrutural, nós acompanhamos-la e reivindicamos-la há muitos anos, temos apresentado propostas, não só projetos de lei, mas também, inclusivamente ao nível do Orçamento do Estado, em diversos anos, propostas para que ocorra uma diminuição do número de alunos por turma. Nada temos contra um processo faseado da diminuição do número de alunos por turma, que seja pensado, que seja territorialmente concebido de acordo com aquilo que são as necessidades e as possibilidades da rede que temos, que possibilite também um estudo de rede que depois permita um planeamento necessário por parte do Governo para saber, bom, se não temos aqui a quantidade e a forma, os meios, de que forma é que nós podemos dar resposta a isto. Inclusivamente, até porque nós temos momentos na história do nosso país em que a rede não dava resposta a todas as necessidades, quando houve, nomeadamente, após o 25 de Abril, um grande crescimento do ensino obrigatório, em que de repente havia milhares e milhares e milhares de alunos que anteriormente não existiam,
mas na altura foram encontradas soluções para acomodar essa situação. Evidentemente estamos numa fase diferente, não estamos numa fase idêntica, mas o que isto nos diz é que temos experiência histórica para construir soluções para resolver problemas que são estruturais e conseguimos fazê-lo com sucesso. E, portanto, nós temos toda a confiança de que, havendo a vontade política, é possível, sim, diminuir o número de alunos por turma e dar resposta às questões que são mais prementes, mesmo nas alturas em que, e nos sítios em que a rede não tem desde já a capacidade toda instituída, mas em que é possível planear, construir, conceber, ver como é que é possível fazer essa diminuição. E, portanto, nós saudamos esta iniciativa, estamos em sintonia e desde já fazemos um compromisso para com os subscritores da petição. É que vamos continuar a insistir e a apresentar propostas na Assembleia da República para diminuir consideravelmente o número de alunos por turma, tendo em conta as realidades territoriais, mas também as especificidades de cada turma, a questão dos alunos com necessidades educativas especiais, a questão da inclusão, enfim, toda uma série de desafios que nos convocam a ter um olhar mais detalhado sobre esta questão e, portanto, acompanharemos com certeza esta reivindicação. Eu não deixarei de dar aqui apenas uma nota lateral, porque é curioso que o Partido Social Democrata, o PSD, tenha falado do desdobramento das turmas mistas no primeiro ciclo. É que, Sr. Deputado, no Orçamento de Estado de 2018, o PCP apresentou uma proposta, que eu até lhe posso dizer qual foi o número, porque foi a proposta 471C, que dizia desdobramento das turmas mistas com mais de 2 anos de escolaridade não sequenciais no primeiro ciclo. Imagine-se, o PSD votou contra. E, portanto, é uma novidade que o PSD agora seja a favor. Muito obrigada. Sim, sim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Ana Rita. Desculpe, agora falhou-me o seu pedido. Como eu me chamo Ana Rita, mas, enfim. Pronto. Está cumprimentada. Eu fico sempre, e queria começar por lhe dizer isto, fico sempre bem impressionada com a resiliência e a capacidade que os cidadãos têm de, mesmo assim, apesar de tudo o que se ouve, acreditar nos poderes e nas instituições, nos poderes instituídos e nas instituições, e de se darem ao trabalho naquilo em que acreditam, de organizarem uma petição, recolherem as assinaturas e vir até aqui dizer o que pensam, e acho que isso nunca, por si só, cai em saco roto. Pronto. E, portanto, desse ponto de vista, os meus cumprimentos iniciais. Depois, a propósito de um aspecto que definiu aqui como uma raiz de todo um problema, a redução do número de alunos por turma, na verdade veio aqui dar-nos conta de um projeto muito maior do que é que seria para si e para a petição que aqui vem apresentar, um projeto educativo, um projeto escolar, enfim, que na sua ótica e nos subscritores desta petição corresponde àquilo que seria melhor para os nossos filhos e para aquilo... em todos os sentidos, para aquilo que eles possam aprender, para aquilo que possam desfrutar durante o período escolar e para aquilo que os possa marcar como uma boa experiência de futuro. Concordando eu com muito daquilo que a sua visão aqui nos trouxe, não concordo com o pressuposto. O seu pressuposto é que tudo isto, toda esta construção, se baseia necessariamente e imprescindivelmente na redução do número de alunos por turma e que essa é a condição para que tudo o resto possa acontecer. E eu não vejo as coisas assim, mas não vejo as coisas assim só porque me apetece. Eu não vejo as coisas assim com base em vários estudos académicos que provam que sim, há muitos fatores que concorrem para o sucesso educativo e para uma boa experiência escolar e não há uma prova robusta da correlação causa e efeito entre a redução do número de alunos por turma, a não ser para níveis muito, muito, muito baixos, que são de facto difíceis de comportar sistemicamente, e o sucesso dos alunos. Dito isto, concordo consigo que era bom que em cada comunidade escolar fosse encontrado a melhor solução possível, aqui o possível não é uma palavra menor, não é? Para o tamanho das turmas, para o tamanho dos grupos nos quais os alunos estão inseridos e a partir dos quais aprendem. E acho que há aqui esta nuance, porque não deixa de, e termino com isto, não deixa de me fazer alguma confusão, confesso-lhe, é quase anacrónico para mim, face àquilo que eu vejo a acontecer mais à frente noutros sistemas ou noutras experiências noutros países e também já cá em Portugal,
em que a própria noção de turma vai perdendo consistência e há muito mais fluidez na forma como os alunos se organizam no seu trabalho, em grupo, colaborativamente e com os professores. E, portanto, eu percebo que temos que partir daquilo que temos, mas tenho alguma dificuldade em ater-me aos conceitos de turma quando eu acho que nós devíamos estar a dar um salto para outros tipos de organização menos presas a estes conceitos e que eu vejo resultarem bem. Pronto, e não tenho mais tempo, fico por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo uso da palavra e em tempo devido, diria eu. Nós agora vamos passar, dado que esta audição é no modelo misto, presencial e por videoconferência, penso que temos a Sra. Deputada do PAN, Bebiana Cunha, que eu chamo desde já, volto a saudar e lhe dou a palavra por 3 minutos, Sra. Deputada. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. Cumprimentar desde já a doutora Ana Rita Dias, também felicitá-la pelo trabalho que desenvolveu com o MAP. Tem feito, de facto, um excelente serviço cívico e, portanto, da parte do PAN, agradecer a sua vinda a esta comissão, assim como todo o trabalho que tem desenvolvido, bem como o assunto que aqui traz hoje, que é de facto bastante pertinente no caminho que tem que ser feito na educação em Portugal. Gostava também de dizer que da parte do PAN consideramos que é fundamental que se aprenda com estas comunidades de aprendizagem, que se tragam as comunidades de aprendizagem para as escolas, que as pessoas não tenham que continuar a fazê-lo apenas por via do enquadramento ao nível do ensino doméstico. E daquela também que foi a sua intervenção, gostaria depois de lhe pedir se nos fazia chegar o estudo que referiu no que diz respeito à redução do número de alunos por turma. Concordamos que é inevitável e que é fundamental, aliás, para aquele para aquele que pode ser o sucesso educativo. Permite claramente um melhor acompanhamento, um melhor conhecimento das especificidades individuais e também reconhecemos que é cada vez mais difícil para os docentes trabalharem com um grande número de alunos, um elevado número de alunos por turma. Aliás, acreditávamos também que à boleia deste contexto sanitário que vivemos, desta crise Covid-19, poderia ter sido uma excelente oportunidade para se começar este caminho, aliás, de forma gradual, tal como a doutora Ana Rita Dias referiu, entendemos que poderia ter-se já começado neste ano letivo este caminho que entendemos ser necessário, aliás, tendo em conta aquelas que são as regras evidentes e que também se aplicam às escolas, uma necessidade de maior afastamento físico, o próprio arejamento, a diminuição do número de contactos, mas infelizmente isto acabou por não ser levado em consideração e ao contrário do que seria a vontade do PAN, que entendemos que poderia ser o mote para esta mudança, assim como, por exemplo, foi o caso da utilização de plataformas e meios digitais, acabou por, em muitos contextos escolares, permitir quebrar algumas das resistências e até aproximar famílias, professores. Portanto, tudo que for entendido como um desafio, certamente se encontram as soluções necessárias. Nós entendemos que a diminuição do número de alunos por turma, portanto, aqueles que são os problemas identificados, o tamanho das escolas, a necessidade de mais professores, mais espaços, mais auxiliares, tudo isso deve ser encarado precisamente nesta perspectiva de, havendo vontade política, tudo se resolve e tudo se encontra soluções, nomeadamente a questão dos espaços, que é muitas vezes apontada como uma dificuldade. Se forem criadas sinergias com a comunidade, parcerias com a comunidade, tudo é ultrapassável. E, portanto, já ouvi o sinal que estava mesmo só de lhe deixar uma pergunta. Da parte do PAN, nós consideramos que é fundamental também rever e reduzir aqueles que são os conteúdos programáticos e gostaríamos de saber se considera que nesta redução do número de alunos por turma este aspecto também deve ser trazido a debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também, quanto à questão da gestão do tempo. Nós agora não temos mais nenhum grupo parlamentar ou o Sr. Deputado por videoconferência, nem presencialmente. Isto quer dizer que retomamos à primeira forma, que é a intervenção para a conclusão da audição da representante, a doutora Ana Rita Dias, dos mais de 35 mil subscritores desta petição. Eu dou-lhe desde já a palavra. Lembro só que tem 10 minutos para as conclusões. Tenha a bondade, pode usar a palavra. Respondendo à última pergunta do PAN, a questão da redução dos conteúdos programáticos, sim, seria outra das medidas muito importantes a ser tomadas. Eu digo-vos até que eu há cerca de 3 anos não cheguei a entregar, ela já está algures no site da Assembleia da República, mas não cheguei a avançar com uma petição que era transformar a educação em Portugal, e em que eu meto ponto por ponto tudo aquilo que eu sinto que era necessário reestruturar ao nível do nosso sistema de ensino. Passa pelos conteúdos programáticos, passa por diferentes modelos pedagógicos, passa por uma abordagem em que é preciso formar profissionais, auxiliares, professores, nomeadamente numa comunicação mais positiva e de relação mais positiva para com os alunos, e não tanto num sistema de premiação e punição que nós já sabemos não funcionar tão bem com as crianças. Portanto, foi uma decisão que eu não cheguei a entregar, mas que eu acho que um dia ainda vou entregar. E não entreguei, entretanto, porque é muito. Ali tem muito. Então eu decidi ser um bocadinho mais humilde e trouxe agora esta. Mas quanto ao que não está aqui presente, portanto, sim, a redução dos conteúdos programáticos, sem dúvida alguma, mesmo porque as aprendizagens não precisam de ser feitas de forma estanque, disciplina a disciplina. Era preciso fazer uma articulação entre as diferentes disciplinas, diluir este conceito de disciplinas e fazer com que os conteúdos fossem assimilados, nomeadamente até, por exemplo, no primeiro ciclo, de uma forma muito mais lúdica. Uma criança aprende muito mais rapidamente a contabilizar se tem um gosto por dinossauros do que a contabilizar porque no papel está 1 mais 1 igual a 2. Não há forma. Mas isto nunca mais sairíamos daqui se eu fosse a falar de tudo o que abrange as reformulações que eu sinto que eram necessárias de fazer no nosso sistema de ensino. E, portanto, vou tentar ir aqui a alguns pontos de algumas coisas que me foram ditas. Uma delas, do que me foi dito do CDS, da não concordância e de haverem estudos que dizem que não há assim tantas diferenças. Também há os estudos contrários que dizem que há. Portanto, só que depois há uma coisa que acho que é muito importante nós não nos esquecermos, que é o nosso conhecimento empírico, não é? É que às tantas parece que o conhecimento empírico fica posto de lado e vamos nós com os estudos e com os estudos e com os estudos, quando nós estamos a ver à frente dos nossos olhos exatamente o que é que se está a passar. E quem trabalha com crianças e jovens e com famílias sabe exatamente aquilo que se está a passar, e é inegável o que os professores dizem, é inegável o que as famílias dizem. Reparem que uma cidadã comum, que não está aqui com uma petição mediática, e desculpem aqui a brincadeira, mas não é uma petição do género, quer que a Cristina Ferreira fale mais baixo, que são daquelas petições que levam a 70 mil assim de repente, porque é mediática simplesmente. Não está aqui uma petição mediática, está aqui uma petição muito normal e que realmente levou a que muitas pessoas aderissem à mesma. Porquê? Porque sentem na pele. Porque só há 2 petições que levam este número de assinaturas, ou porque sentimos na pele, no nosso dia-a-dia, no cotidiano, a população, ou porque é mediático. E, portanto, acho que era importante ver isso, não é? Era importante olhar para o que estas pessoas todas estão a dizer que sentem na pele, e por isso é que uma cidadã comum mobilizou de forma a que não sou conhecida, não é? Portanto, não sou um professor Carlos Neto, e mobilizou de forma a que todas estas pessoas assinassem. Portanto, este conhecimento empírico também é preciso ter tido em conta. O porquê é que eu insisto nesta medida, e eu concordo com o que foi dito do CDS, de que há muito mais que poderia ser feito. Eu conheço o projeto âncora do professor José Pacheco, eu conheço a Escola da Ponte, eu estou muito por dentro de todas essas metodologias e eu concordo perfeitamente consigo. Neste momento, no nosso país, a minha opinião, não dá. Porque isto, enquanto que esta medida não dá para já, enquanto que esta medida reúne um consenso de toda a gente e poderia ser o ponto de partida para depois começar a assimilar outras abordagens, coisas tão simples como um modelo pedagógico a ser alterado sofre resistências brutais, nomeadamente até pela parte dos docentes. Brutais. Os pais ficam perdidos, não entendem como não ver turmas
como não ter nota, como... isto viu-se agora na pandemia, os pais estavam mais preocupados com os resultados do que propriamente com calma. Não são uns meses que vão fazer calma, não é? Portanto, não é preciso estarmos a correr atrás dos conteúdos, não é preciso estarmos a correr atrás das notas. Portanto, há uma resistência geral para esse tipo de abordagem com a qual eu concordo plenamente. Então, temos que também ter aqui um realismo de, ok, onde é que nós podemos pegar, em que tipo de medidas é que podemos pegar, para depois, sim, podermos posteriormente ir avançando com as outras, havendo, então, mais condições. É por isso que eu trago esta medida, não é porque eu acho que ela é milagrosa, é porque eu acho que ela é um ponto de partida essencial. Gostava também de dizer que há aqui muito de obstáculo, o ser humano tem tendência a olhar mais para o erro do que para o acerto. E nós detemos-nos muito em obstáculos. Ao ouvir aqui o senhor deputado do PSD, foi isso que eu vi no discurso, obstáculos, 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 obstáculos. Eu sei que eles existem, atenção, eu tenho noção que eles existem, mas era bom que para além dos obstáculos houvesse, ok, qual é a margem então, em vez de se fechar logo, não é? Qual é a margem então que existe aqui para se começar a fazer alguma coisa? E havendo essa vontade de pelo menos começar a fazer alguma coisa, já era um caminho. Como, por exemplo, ao dizer-me todas as turmas nos centros urbanos, que seria complicado agora pôr em prática, porque é que não começamos como? Vamos garantir que no próximo ano letivo os alunos do primeiro ano começam com turmas reduzidas. E esses alunos do primeiro ano já vão ser aqueles que podem continuar depois ao longo dos anos com turmas reduzidas. Vamos fazer com que eles se mantenham e depois os que vêm a seguir, não é? E isto já trazia muito menos constrangimentos e dificuldades para toda uma reformulação e já fazia com que houvesse aqui uma luz ao fundo do túnel de estamos já a ir nesse sentido. Muitos já não iriam beneficiar, é um facto, mas é assim que as coisas funcionam, tem que se começar por algum lado. Portanto, porque não isso? Em vez de ficarmos retidos nos obstáculos. E aquilo também que me foi dito aqui do Sr. Deputado do PSD é que não vê, por aquilo que leu, por aquilo que se informou, não vê que haja assim uma diferença muito significativa na aprendizagem de alunos numa turma maior. Quer dizer, isto é tão... Pronto, que achava que não havia, que não era o número de alunos que iria fazer uma diferença. Ah, não é só, claro. Claro que não é só. Sim, exatamente. Sim. Pronto, eu considero que efetivamente é, nomeadamente porque ao ter contacto direto, não é, com as famílias e com as escolas, aquilo que eu vejo é professores a dizerem eu tenho 2 alunos com necessidades educativas especiais, ou até coisas que legalmente não deveria ser permitido, tenho 3 alunos numa turma de 20 e tal, que isto não deveria acontecer, pelo menos legalmente, eu não consigo. Como é que eu consigo 2 crianças com autismo, não é? E depois com mais 20 e tal, com 20 alunos, ou com 18, 19 para além dessas 2, como é que eu consigo? E, portanto, isto está recorrentemente a acontecer. Quando eu fiz esta petição, eu recebi inúmeros contactos de pessoas a dizerem eu não consigo trabalhar efetivamente em condições e eu tenho pena dos meus alunos e daquilo que eu lhes posso dar, porque não conseguem dar mais. E, portanto, isto é aquilo que nós vemos. Há muitos estudos, é verdade, há muitas... para um lado e para o outro, evidências disto e daquilo, mas depois há a realidade concreta com que nós estamos a lidar todos os dias. E esta é tão incontornável e acho que é tão inegável que, se me disserem não queremos desviar para aí um determinado valor, não é essa que está a nossa prioridade, eu aceito, não tenho outra forma. Se essa não é a prioridade, eu não posso fazer nada. Agora, não me digam que não vai fazer diferença, que não vai fazer uma grande diferença. Porque eu acho que isto é muito claro. Acho que todos nós, se tivéssemos a oportunidade com os nossos filhos de tê-los, uma professora dar uma atenção a 18 alunos ou dar atenção a quase 30, eu acho que é claro no que é que nós íamos preferir. Nós sabemos interiormente o que é que nós íamos preferir. Temos que dar um bocadinho também de peso a essas intuições e a esse conhecimento empírico que nós temos. Portanto, aqui na questão dos obstáculos, de facto, tudo bem, mas há ou não, e era isso que eu queria perceber hoje aqui, há ou não algum caminho para, há aqui alguma porta ou não aberta para nos focarmos em primeiro ciclo, para nos focarmos em ser faseado, para nos focarmos em primeiros anos e a partir daí desenrolar este processo
sem pôr de lado tudo o resto, como é óbvio que tem que ser alterado. Eu, ao falar nisto, não estou a excluir tudo o resto que é necessário de fazer no nosso sistema de ensino, eu estou apenas a ser prática e com noção de que, se eu trago para aqui a petição que eu tinha escrito anteriormente, estamos a falar de uma revolução na escola, não é? Aquilo que eu proporia nessa petição. Aqui eu estou a falar de algo que pelo menos reúne o consenso de toda a gente, que é mesmo, do meu ponto de vista, uma prioridade e uma vontade ou não política, é ou não prioritário, e de se investir ou não em algo que a médio e longo prazo vai trazer muitos benefícios, ou se é alguém que vai nos chocar, vamos gastar este X agora, e este X agora não é prioritário. Pronto. Gostava também só de dizer que neste exercício de democracia que eu estou aqui a fazer e que eu sinto-me feliz de estar num país em que posso fazê-lo, também era bom sentirmos que, porque uma das coisas que me foi logo dito é o total descrédito, vais lá fazer nada, não é? Não é verdade. Portanto, se isto ainda existe, é porque, e que eu espero que continue a existir, é porque nós, de facto, os cidadãos, têm uma palavra a dar, e eu acredito muito na responsabilização de cada indivíduo, e tenho pena que os portugueses não se responsabilizem mais por si próprios e que não tenham mais este tipo de iniciativas. Acho que somos um povo que temos tendência a ser um pouco passivo. Mas era bom também perceber-se que não é só o poder usar estes meios, era também, efetivamente, os cidadãos sentirem que conseguem mesmo contribuir, que conseguem que depois as coisas continuem a fluir em alguns pontos e não chegar aqui e ficar completamente estanque. E para terminar, sobre a questão emocional associada aos obstáculos, pus aqui uma nota que é, eu tenho a certeza absoluta que se por algum motivo tivesse sido estabelecido que o número de alunos era 50, aqui há uns anos, imaginemos que por algum motivo se estabelecia que era 50 alunos e nós estivéssemos numa engrenagem em que era nos 50 alunos que diariamente as coisas funcionavam, os obstáculos iriam ser os mesmos, iriam-me dizer na mesma que não há escolas suficientes, iriam-me dizer na mesma que não há meios suficientes, porque tinham sido os meios criados para os 50 alunos. E, portanto, a lógica tem que ser contrária. Vamos ver como é que é possível começar a criar para menos alunos com o apoio das autarquias, com edifícios públicos abandonados, com escolas abandonadas. Onde ainda não é possível. Não se faz já, ok, mas então avancemos onde é possível. Muito obrigado. Agradeço a compreensão relativamente à condescendência também que demos relativamente ao tempo. Foi ouvida naturalmente com a atenção devida e foram tomados os devidos registros pelos grupos parlamentares, e eu tenho que, em nome da Comissão, agradecer este exercício cívico e de cidadania feito por uns largos milhares de cidadãos que ultrapassaram as 35 mil assinaturas, e quero lhe agradecer a resiliência, também a dedicação em ter vindo cá, naturalmente a expor aquilo que preocupa também, eu diria que o que nos preocupa a todos, que é uma escola e uma educação melhor, mais produtiva relativamente ao futuro próximo. Por isso que cá estamos, sem exceção estamos todos. Portanto, desejo-lhe um bom regresso, penso que até Viana do Castelo, se bem percebi, e o agradecimento da 8ª Comissão, naturalmente. Só lhe pedia, por especial favor, porque falou no estudo, eu queria entregar, posso a cada pessoa... Pode deixar que nós entregamos aos grupos parlamentares. Eu pedia-lhe, se fosse possível, por via digital, enviar à Comissão, se calhar facilitava a vida também dos grupos parlamentares para os senhores. Eu também queria deixar o que eu expus hoje, a fundamentação, tenho os meus contactos, tudo. Muito bem, eu estou a dar oportunidade no sentido de podermos distribuir quer o estudo, quer a intervenção que aqui teve hoje, para, de facto, depois, então, chegar junto de todos os senhores deputados, sem exceção, desta Comissão. Está bem? Okay. Pronto, então, os nossos agradecimentos e um bom regresso. Assim sim, nós fazemos chegar, então, depois aos grupos parlamentares. É-me dado algum feedback posterior? Naturalmente, depois as anotações foram tomadas devidamente e foi feito o registro devido por todos os grupos parlamentares. Agradecemos, em nome da Casa da Democracia, a sua presença aqui entre nós, a representar um número tão vasto de cidadãos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida que queira falar comigo, estejam à vontade, está bem?